O Pelos Caminhos que eu vou está na cidade de Cristais mais uma vez para contar histórias. O programa que foi criado justamente para isso, saber das histórias das cidades vizinhas à nossa e um pouco mais distantes também. Em Cristais, nós podemos dizer que temos uma gama muito grande de pessoas que podem contar a história não só dessa cidade, mas de toda a região. E hoje eu vou conversar com uma mulher, talvez a única mulher, que ocupou o cargo do poder executivo, o cargo principal, a autoridade máxima da cidade de Cristais, Maria Elizabeth Santos. É um prazer falar com a senhora. Prazer é todo meu de estar realizando essa entrevista com esse programa maravilhoso que você vem executando. E fico muito feliz de ter sido convidada. Maria Elizabeth Santos, antes de ser prefeita, uma empresária de sucesso. Graças a Deus, com muito trabalho, muita luta, não foi fácil, né? Porque quando eu comecei a fábrica aqui, os outros que tinham fechado. Sim. E eu comecei com 7 maquininhas. E com essas 7 eu fui lutando com muita força, com a graça de Deus, a gente venceu. E hoje está aí o resultado desse trabalho, né? Eu fico feliz que hoje eu encerrei minhas atividades com a fábrica, mas a cidade continuou, né? Então esse é o meu legado, é a minha alegria de ver meus funcionários hoje sendo proprietários. Dona Elizabeth, eu prefiro chamá-la assim, posso? Pode, claro. Dona Elizabeth, quando a senhora começou com a fábrica de costura, a senhora foi pioneira. Assim, na verdade, a pioneira mesmo foi minha mãe e a Dona Cidinha, Sim. né, do Zé Maia. As duas é que deram início com o Zé Maia. Teve o Tijair também, Jair Santos, que também foi lá do início. Aí depois eles fecharam, aí ficou só a Dona Cidinha. Aí quando eu comecei ela fechou também, aí ficou só eu. Aí que eu dei aquela alavancada, que eu vim com uma cabeça diferente, mais atualizada, que eu era bancária, e eu tinha, assim, muita vontade de ajudar a cidade, sabe? Eu não pensava só em eu ter a fábrica. Sim. Então eu montei a minha equipe e ajudei outras pessoas também a montar a deles. É o Pelos Caminhos que eu vou, trazendo informações da cidade de Cristais, contando histórias da cidade de Cristais e com estas pessoas que colaboram conosco sempre. Dona Elizabeth, a senhora algum dia imaginou que a cidade de Cristais seria o que é hoje? Uma cidade que não tem desemprego? Olha, eu nasci aqui, né? Fui criada aqui e na minha infância eu vi muita pobreza. Famílias que não tinham condições. As hortas da gente eram tudo aberto, não tinha muro, né? Então as pessoas entravam pedindo um pouquinho de comida, uma latinha de umas tomates, né? Vinha com aquela latinha para a gente encher. Era muito triste, né? E quando eu dei início à fábrica, não passou pela minha cabeça que eu ia conseguir crescer tanto. E mudar a história da cidade. E colaborar, né? Que teve outras pessoas que ajudaram também, mas eu fiz parte dessa turma que evoluiu, que cresceu e que fez a cidade crescer, né? Nesse setor, principalmente, que é o da indústria de confecção. Por quê que a senhora resolveu encerrar as atividades? Eu falava comigo mesmo que a partir de 60 anos eu queria descansar, né? Porque eu tive uma vida de muita luta. Não vou detalhar não, porque na entrevista vai embora. Mas, assim, foi uma vida de muito trabalho, né? Eu não pude, assim, participar da infância dos meus filhos, sempre me dedicando ao meu trabalho, que era a fábrica, né? E não foi fácil. Então, com 60 eu falei que pararia, mas não parei com 60 não, parei com 64. A senhora chegou a ter fábricas não só aqui em Cristais, mas em Campo Belo também. Não, Campo Belo não. Eu tive fábrica só no Buticão. Buticão. Aí fiquei lá um tempo, mas aí não estava dando muito certo, eu trouxe para Cristais. Tá. Eu estou conversando com a empresária e ex-prefeita de Cristais, Maria Elizabeth Santos,
Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com Pelos Caminhos que eu vou. A Drogaria Bem Brasil está presente em Cristais e também na cidade de Campo Belo. Em Campo Belo é a única drogaria que não cobra entregas do seu medicamento. Então, entre em contato com as Drogarias Bem Brasil lá no Alto das Mercês. A Imobiliária Cristalense, em breve, o maior empreendimento imobiliário de Cristais, já estará à sua disposição. Procure a Imobiliária Cristalense. O Alan Comércio de Café com os melhores preços. O Alan paga o melhor preço do seu café. A Contabilidade Vitória, Restaurante Casarão. E eu não podia deixar de falar da Capeb, a cooperativa de verdade. O Pelos Caminhos que eu vou está de volta e hoje nós temos a honra de estar aqui nessa casa maravilhosa, conversando com uma das pessoas que conseguiu mudar a história de um município, que participou desse grupo de pessoas que mudaram a história de uma cidade. Uma cidade que outrora tinha desemprego, tinha pessoas que passavam necessidades, pessoas que ainda tinham não banheiros, mas fossas em suas casas, e que hoje vivem de uma maneira muito melhor. Maria Elizabeth Santos, podemos falar a prefeita, ex-prefeita Maria Elizabeth Santos? Podemos, com muita honra. Como a senhora se sente sendo a única mulher que ocupou o cargo mais alto dessa cidade? Olha, eu me sinto uma pessoa muito realizada, né? Graças a Deus, todos os meus sonhos se concretizaram, né? Tanto no trabalho, quanto na vida, né? Na prefeitura, como prefeita, e na minha família também, graças a Deus. Né? A gente tem muito a agradecer, eu me sinto bem, me sinto honrada, só me falta assim, uma coisa, que eu gostaria que desse continuidade, né? Que outras mulheres viessem, porque nós somos capazes, a gente tem condição de fazer um bom trabalho. A mulher, ela administra não só com a razão, mas ela administra com o coração também, sabe? A mulher, ela tem uma visão empresarial assim, com muito Deus, com muito amor junto, e a gente faz mesmo, a gente faz com vontade. Então, eu queria que outras mulheres participassem também desse pleito, né, dessa vida política. Muita gente fala, muito difícil ser prefeito. Nada, não tem nada disso. Não tem nada difícil nessa vida, não. A senhora gostou? Foi maravilhoso. Eu convivi com pessoas maravilhosas. Vou te falar, teve os momentos difíceis, claro, né? Mas ele tem na sua empresa, ele tem lá na prefeitura, na administração pública, né? O problema está em todos os lugares. Mas se a gente tem vontade, se a gente quer fazer um bom trabalho, a gente tem amor às pessoas, né? Você foi lá, você pediu um voto, então ela veio e te retribuiu, né, aquele voto, confiou em você, depositou aquela confiança em você, então você tem que se esmerar, você tem que procurar fazer um trabalho bom. Eu não pude fazer melhor porque eu não pude, porque dentro do possível eu lutei. Nós estamos conversando com a ex-prefeita Maria Elizabeth Santos, pelos caminhos que eu vou, trazendo para você uma história muito bacana aqui da cidade de Cristais. Dona Elizabeth, as principais realizações, talvez seja a principal realização, a senhora está exatamente frente a ela, foi a restauração da Igreja Nossa Senhora da Ajuda. Isso foi o marco, né, da nossa administração. Aliás, me perdoa, eu consegui essa obra antes de ser prefeito. Sim. Né? Através do deputado, que me ajudou muito, o Dimas Fabiano. Inclusive o pai dele era presidente O pai dele era presidente de Furnas, eu apoiei ele naquela época e realmente ele cumpriu com a palavra comigo e me ajudou. E depois da igreja, aí sim que veio, já dentro das realizações como prefeita, né? Dentro do meu pleito, a gente fez várias obras. Casas, né? Populares. Essa é a que mais me agrada, que mais me deixou feliz.
Se eu fosse prefeita hoje, eu acho que 50% do meu mandato eu ia dedicar à casa própria. Porque, assim, eu morei muitos anos de aluguel, né? Então, eu sabia o custo daquilo, a dificuldade que era pagar um aluguel. É um dinheiro perdido. Não é perdido, porque você usou, né, daquele bem. Sim, mas não vai ser seu no futuro. Sendo que se você paga uma parcela, você vai adquirir aquele bem, você vai ser dono. Isso é muito importante. Porque a partir do momento que a pessoa tem uma casa, fica tudo mais fácil, sim, né? Ela não precisa ter uma renda tão grande que ela consegue ter uma qualidade de vida boa. Então, eu preocupei muito com isso, sabe? Preocupava muito com a área de saúde. Eu fiz questão de fazer o melhor que eu pude nessa área. A senhora trabalhou muito no Hospital Santo Antônio. Trabalhamos. Fizemos reforma, trocamos coisas. Foi muito bom. E na parte de educação também. Sim. Eu também preocupava demais com as crianças. É tanto que a gente pegou um IDEB assim, mais baixo, eu lembro 2,5 por aí, e a gente entregou por 6,5, né? Então, para você ver que dentro de 8 anos, a transformação que a gente conseguiu, né? Do conhecimento das crianças, né? Foi muito bom. E agora, em questão de obras, foram 3 PSFs, né? Aquela creche-escola José Onofre, que é um orgulho hoje para nós, uma escola muito boa. Também fiz uma reforma muito grande na Oswaldo de Assis Carvalho. Sim. Também melhoramos ela bastante. Reformamos todas as outras duas, que naquele tempo eu tinha uma que chamava Sossego da Mamãe, ali mais ali para o lado ali do Rodrigão hoje. Certo. Era ali naquela região. E reformamos também essa que é aqui perto da rodoviária. Ou seja, na parte de educação, a senhora conseguiu fechar o ciclo, desde a creche até o ensino fundamental. Eu consegui. E eu tenho ainda, porque a gente nunca perde um amigo, né? Mas o doutor Lázaro Henrique um dia entrou na minha sala com um papel na mão e falou: ó, prefeita, olha aqui, a obra mais bonita, a melhor obra que você já realizou. Eu falei: que isso, doutor? Que é isso que eu fiz? Nem eu tô sabendo. Ele falou assim: não, Beth, você zerou a doença infantil em Cristais. Que maravilha. Nossa, eu senti tão bem. Depois eu falei: mas como que eu fiz isso? Eu falei assim: você alimentou as crianças bem nas creches, bem na escola, cuidou. E com isso você conseguiu atingir essa meta aqui que eu nunca tinha visto ainda aqui em Cristais. Então eu fico muito feliz. Eu acho que essa deve ter sido a maior obra que eu fiz mesmo. Um marco, realmente. Foi um marco. Este é o Pelos Caminhos que eu vou. Hoje nós estamos gravando aqui na cidade de Cristais. Eu vou para mais um intervalo, mas eu volto. Aí nós vamos falar daquilo que realmente emociona. A Drogaria Bem Brasil está presente em Cristais e também na cidade de Campo Belo. Em Campo Belo é a única drogaria que não cobra entregas do seu medicamento. Então, entre em contato com as Drogarias Bem Brasil lá no Alto das Mercês. A Imobiliária Cristalense, em breve, o maior empreendimento imobiliário de Cristais, já estará à sua disposição. Procure a Imobiliária Cristalense, o Alan Comércio de Café, com os melhores preços. O Alan paga o melhor preço do seu café. A Contabilidade Vitória, Restaurante Casarão. E eu não podia deixar de falar da Capeb, a cooperativa de verdade. O Pelos Caminhos que eu vou está de volta e nós estamos aqui com a ex-prefeita Maria Elizabeth Santos. Prefeita esta que foi a única mulher a ocupar o cargo do Poder Executivo nesta cidade que tanto vem desenvolvendo ao longo dos anos. Prefeita, quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou nos 8 anos consecutivos que a senhora esteve como prefeita? Olha, no início, eu peguei a prefeitura assim, com alguma deficiência, eu tive que organizar, né? Então, assim, e o aprendizado de ser a prefeita, né? Porque a administração pública não é a mesma coisa da administração privada. Você administra de formas totalmente diferentes. Com então, certeza. Quando eu entrei, eu pensei que eu fosse fazer o mesmo que eu já fazia, né? E não era. Então, eu fui aprender, né?
e me inteirar de tudo que estava acontecendo, como funcionava tudo direitinho, né? Então, o início é bem difícil, né? Mas nada que a gente também não consiga superar. E depois também nós tivemos uma crise mais no final do mandato, né? Foi quando a presidenta Dilma, ela colocou aquela lei lá do ICM, desconto de carro, ICMS. de material de construção, né? Sim. Acho que todo mundo lembra disso. Aí a gente teve uma arrecadação bem reduzida, nós passamos bastante dificuldade. A senhora teve dificuldade com colaboradores? Não. Problema eu tive, não vou te falar que eu não tive, mas dificuldade não, porque eu tenho muito a agradecer, Sim. sabe? Eu acho que o sucesso da minha administração, eu devo assim, uma porcentagem muito grande aos funcionários. Eu vou falar alguns nomes aqui, Elizabeth. A senhora fala se a senhora gostou de trabalhar junto ou não. A senhora fala o que quiser, na verdade. Tá. Tarcísio Cambraia. Nossa, excelente companheiro, era parceiro. Se a gente fosse fazer alguma coisa junto, assim, tinha o maior apoio daquela pessoa, sabe? Um homem maravilhoso. Foi um prazer ser prefeita junto com ele. E o prefeito de Aguanil também. Sebastião Eloy. Sebastião Eloy. Pessoa íntegra, admirava o trabalho dele. Eu fui de muita sorte, porque eu peguei uma gleba de prefeitos, assim, todos assim, de um nível muito bom. Dimas Fabiano. Grande deputado, me ajudou muito, devo muita obrigação a ele. Tem um que é da terra, Duarte Bechir. O Duarte eu nunca apoiei, certo? Né? Assim, eu nunca tive muita afinidade com ele, mas admiro muito como deputado. É da terra. É da terra. Tem outro deputado também que eu agradeço muito, que me ajudou muito, foi o Adair Cunha. Adair Cunha. O Adair, durante todos os 8 anos do mandato, ele mandou uma emenda para nós. Ele nunca deixou a cidade sem alguma coisa que pudesse vir dele. Eu vou mais longe um pouquinho. Este, na verdade, ele foi adversário político. Ele era adversário, eu nunca dei voto para ele, e ele ajudava. E ele ajudava. Mas... E teve também o Carlos Melles. Carlos Melles também foi um companheiro, assim... Eu não posso falar as obras de cada um, porque eu posso errar. Sim. Né? Já tem 13 anos. Mas investiu muito. Investiram, todos eles investiram em cristais. Tem... O outro também, o Carlos Arantes. Ele também colaborou demais com a administração, principalmente na área de saúde. Ele era, assim, ímpar nessa área, sabe? Ajudou a gente muito. Eu tenho muito a agradecer. Mauro Gamborge. Dr. Mauro, ele não participou da minha administração, né? Mas eu fui até adversária dele na política, né? Sim. Mas admiro muito. Acho que o Dr. Mauro fez um trabalho excelente em Cristais. Todo prefeito que passa por lá, né, deixa o seu legado, deixa o seu trabalho. Eu respeito e admiro muito todos eles. Vamos falar de uma pessoa que tem raízes em Cristais, que realmente marca essas pessoas que passam por aqui e fazem o seu trabalho também, que há anos está aqui. Não é de Cristais, mas veio e se tornou um cruzalense. Evimar. Vilmar é de Cristais. Vilmar é meu primo. Nós somos Pinheiro. Vilmar Pinheiro. Vilmar, pessoa ímpar, né? Uma família maravilhosa. O Arthur, a esposa, a menina, são pessoas maravilhosas. Assim, o Vilmar sempre contribui, né, com tudo. É na igreja, é no Rotary. É uma pessoa ímpar, né? Não tem assim... Não tem o que falar dessa pessoa, só falar coisas boas mesmo. É uma pessoa maravilhosa. É meu amigo também. Meu amigo também. Amo de paixão. Dona Elizabeth, a senhora voltaria para a política? Eu voltaria. Eu Esse gosto, é o desejo que a senhora tem no coração. Eu gosto de política, eu gosto das pessoas. Eu falei que eu não nasci para viver sozinha, né? A vida toda eu fui rodeada de gente, porque... Eu me formei como professora, né? Então eu tinha um contato com os alunos,
Depois veio o Bradesco, né? Eu Sim. Trabalhei 10 anos no Bradesco, na agência em Cristais. Eu abri e fechei a agência. Na época eles me convidaram até para ser transferida quando Sim. fechou aqui, mas eu não podia, tinha 3 crianças, meu marido trabalhava aqui, aí eu não fui. Aí que eu comecei a fábrica, né? Onde eu também convivi com muitas pessoas. 900 funcionários. Cheguei até quase 900 funcionários. E depois a prefeitura, né? Que eu convivi mais ainda com cada pessoa. E eu nasci aqui, então eu tenho amor em todas as famílias, eu convivo com todos. A gente sente bem, né? De poder estar ali fazendo um trabalho com seriedade, graças a Deus, que eu sou muito séria. E eu fiz com muito amor esses 8 anos que eu dediquei, sabe? Então, se tivesse uma oportunidade, eu voltaria, sim. O que mais marcou a vida da senhora politicamente? O que mais marcou? Eu acho que o resultado, sabe, do trabalho. Tudo foi bom. Tudo foi bom, mas assim, as coisas você começa a dar valor depois que passa, né? Então, um dia, tem o Vicentão, que eu chamei de meu filho mais velho, uma pessoa que convive com a nossa família. Um dia eu dei uma carona para ele. E eu tinha, assim, depois que eu saí da prefeitura, muito trabalho na fábrica e tal, a gente não ficava andando muito na cidade, né? E eu dei uma carona para ele, estava chovendo. Quando eu entrei no Vila Madalena, que eu vi aquelas casas todas transformadas, reformadas, né? A evolução que foi aquilo ali, eu me senti muito realizada, sabe? Falei assim, olha, é um dos trabalhos que eu me orgulho, porque foram vários. O Ricardo, meu cunhado, perdão, ele falava assim que eu tinha feito 120 obras. Eu não sei te detalhar isso, ele tinha por escrito. Sim. Eu não lembro de tudo certinho mais, mas entre grandes e pequenas, né, ele foi colocando tudo. Então, assim, é muito bom, sabe? Você vê o resultado daquilo que você fez com amor, né, com responsabilidade. Esta é a ex-prefeita da cidade de Cristais, essa pessoa humilde, carinhosa, que a gente vê aqui na lente da OPZ Play. Nós viemos aqui para isso, para levar essas histórias até você, para que você saiba que em Cristais nós tivemos uma mulher que ocupou por 8 anos o cargo mais alto desta cidade. Vamos falar com a prefeita? Pergunta a prefeita se pode. A prefeita resolve isso pra gente. Isso. E não tinha lugar. E não tinha lugar. Não, qualquer lugar era eu resolvia. Era a prefeita que resolvia tudo. Eu era prefeita 24 horas. Com isso. muito orgulho. Dona Elizabeth, eu gostaria que a senhora deixasse para o pessoal que está nos assistindo, lembrando muito bem que esse programa vai estar disponível no YouTube e os cortes vão estar disponíveis no Instagram. Que a senhora deixasse uma mensagem em especial, não só para o povo de Cristais, mas para toda a nossa região. Olha, eu quero primeiro agradecer a toda a equipe, né, dos Caminhos que eu vou, por ter me dado essa oportunidade de falar com o povo de Cristais, que eu acho que todos que me conhecem sabem do carinho que eu tenho por todos. E a mensagem que eu tenho é assim, escolham bem os seus governantes, né? Presidente, governador, prefeito, vereador. Escolham bem, analisem bem tudo, porque é um trabalho assim que tem que ser feito com amor. Ninguém pode ser prefeito porque o cargo é bonito, porque aquela cadeira te dá poder. A gente tem que estar à frente de alguma administração, que seja da presidência, ou do governo, ou da prefeitura, ou vereador legislando. A gente tem que estar à frente pensando que aquelas pessoas confiaram em você e que elas precisam que você faça um bom trabalho, porque é a vida delas, né? É a continuidade, é os filhos que vêm, que precisam de um Brasil melhor, de uma Minas Gerais melhor, de uma Cristais melhor. É isso que eu desejo a todo o povo. Escolham bem e vocês vão ser felizes e ser realizados em seus desejos. Ok, muito obrigado a ex-prefeita Maria Elizabeth Santos pelos caminhos que eu vou. Vai ficando por aqui, prometendo voltar mais uma vez, trazendo mais ainda de Cristais.